Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera e são animais mamíferos. Uma característica distintiva desses animais é a presença de uma fina membrana de pele entre os dedos, que se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Essa estrutura os diferencia das aves, que possuem penas suportadas por ossos. Vale ressaltar que os morcegos são os únicos mamíferos capazes de realizar o voo verdadeiro. Esse grupo abrange um total de 21 famílias e 237 gêneros. Esses animais representam cerca de 1/5, ou seja, aproximadamente 20% de todas as espécies de mamíferos existentes no mundo. São conhecidas pelo menos 1.447 espécies de morcegos, e eles exibem uma incrível variedade de formas e tamanhos. Suas envergaduras podem variar de 5 centímetros a 2 metros, demonstrando uma adaptabilidade impressionante a quase todos os tipos de ambientes, exceto pelos polos. Além disso, os morcegos possuem uma ampla diversidade de hábitos alimentares, tornando-se verdadeiros especialistas em diferentes tipos de alimentos. A maioria dos morcegos possui um sexto sentido, além dos 5 sentidos que os humanos possuem, chamado de ecolocalização. Esse sentido funciona da seguinte maneira: os morcegos emitem ondas ultrassônicas, com uma frequência maior que 20.000 Hz, que são inaudíveis para os seres humanos. Essas ondas são emitidas pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. As ondas encontram obstáculos no ambiente, refletem neles e retornam na forma de ecos. Os morcegos percebem esses ecos, que possuem uma frequência maior do que a emitida originalmente, devido à aproximação entre eles e os obstáculos. Com base no tempo que os ecos demoram para retornar, nas direções de onde vêm e na frequência relativa dos ecos, efeito Doppler, os morcegos conseguem detectar a presença de obstáculos em seu caminho, bem como suas distâncias, formas e velocidades relativas. Esse sentido é especialmente útil para os morcegos caçarem insetos voadores, por exemplo, mas morcegos com outros tipos de alimentação também utilizam amplamente a ecolocalização. É uma habilidade extraordinária que lhes permite se adaptar e sobreviver em diversos ambientes. A ecolocalização também é conhecida como biosonar, uma vez que esse sistema natural serviu de base para o desenvolvimento de sonares em navios e aparelhos de ultrassom. No entanto, nenhuma imitação humana se compara à qualidade do sistema natural dos morcegos. Portanto, os morcegos possuem um recurso extremamente importante para se orientarem durante a noite ou em ambientes escuros, como cavernas. A eficiência da ecolocalização varia entre as espécies de morcegos, sendo mais desenvolvida naqueles que possuem hábitos alimentares insetívoros, ou seja, que se alimentam principalmente de insetos. A ecolocalização também desempenha um papel crucial para os morcegos que se alimentam de plantas, ajudando-os a localizar frutos e flores, bem como a reconhecer as espécies com base nos padrões de ecos que produzem. A ecolocalização é uma ferramenta essencial para os morcegos, permitindo-lhes explorar e se adaptar a uma variedade de ambientes e encontrar recursos alimentares específicos. É um sistema altamente especializado e eficiente, que desempenha um papel fundamental na sobrevivência e no sucesso desses animais. Alguns morcegos usam a ecolocalização para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie, sendo crucial no reconhecimento entre mães e filhotes. Pesquisas também têm explorado aplicações da ecolocalização na orientação de pessoas cegas. Em termos de reprodução, a maioria dos morcegos normalmente dá à luz a apenas um filhote por gestação e tem de 1 a 2 gestações por ano. No entanto, existem exceções, como os morcegos do gênero Lasiurus, que geralmente têm quadrigêmeos, e alguns morcegos miotis, que podem ter de 3 a 4 gestações por ano. A expectativa de vida dos morcegos varia significativamente de 4 a 30 anos, dependendo da espécie em questão. No caso dos morcegos que se alimentam de plantas, sua sazonalidade reprodutiva é influenciada pela disponibilidade de frutos ou flores, que são suas principais fontes de alimento. Entretanto, em determinadas áreas, as variações climáticas também podem desempenhar um papel crucial nesse aspecto, afetando a reprodução dos morcegos. Os morcegos exibem uma ampla variedade de comportamentos reprodutivos. Em geral, a maioria das espécies de morcegos é poligínica, o que significa que um macho dominante mantém o controle sobre várias fêmeas em um harém, enquanto os machos subordinados lutam para copular secretamente com algumas delas.
Algumas espécies de morcegos possuem glândulas de cheiro nos ombros ou pescoço, que emitem odores para atrair as fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem ornamentos, como cristas na cabeça, que desempenham um papel na seleção sexual. Além disso, algumas espécies apresentam comportamentos sexuais peculiares, como a prática de felação. Embora a habilidade de voar seja inata nos morcegos, logo após o nascimento, as asas ainda são muito pequenas para permitir o voo. Os morcegos jovens da ordem Microchiroptera alcançam independência entre 6 e 8 semanas de idade, enquanto os da ordem Megachiroptera levam cerca de 4 meses. Os morcegos atingem a maturidade sexual por volta dos 2 anos de idade. Os morcegos apresentam uma diversidade de interações com as plantas. Eles consomem frutos, sementes, néctar, pólen e folhas, constroem tendas em folhas e utilizam cavidades em árvores como abrigos. Morcegos e doenças. Embora a raiva seja endêmica apenas em determinadas áreas, a maioria dos casos relatados anualmente é causada por mordidas de morcegos. No entanto, nas cidades e na maioria dos lugares, cães e gatos ainda são os principais transmissores da raiva. É importante ressaltar que a maioria dos morcegos não tem raiva, mas aqueles que têm a doença podem apresentar sintomas como desorientação, incapacidade de voar e comportamento alterado, o que aumenta a probabilidade de contato com seres humanos. A raiva transmitida por morcegos pode resultar em mortes de animais de criação, especialmente bois. Os morcegos vampiros, pertencentes à subfamília Desmodontinae, família Philostomidae, são os principais transmissores da raiva, mas outros morcegos também podem se contaminar e transmitir a doença. Embora não seja necessário ter um medo excessivo de morcegos, é recomendado evitar a manipulação ou manter morcegos em ambientes residenciais, assim como qualquer animal selvagem. Isso ocorre porque os animais selvagens não são vacinados nem recebem cuidados veterinários, ao contrário dos animais domésticos. O morcego vampiro não suga o sangue como normalmente se imagina. Ele realiza um corte, geralmente nos pés ou orelhas do animal, utilizando seus incisivos e lambe o local até ficar satisfeito, consumindo cerca de 1 a 2 colheres de sangue. A saliva do morcego vampiro contém substâncias anticoagulantes e anestésicas. Essas substâncias fazem com que a vítima não sinta o que está acontecendo imediatamente e também evitam que o sangue se coagule enquanto o morcego se alimenta. As substâncias anticoagulantes encontradas na saliva do morcego vampiro têm sido objeto de estudo por cientistas, pois podem auxiliar no desenvolvimento de medicamentos para problemas vasculares. Esse foi o nosso vídeo sobre o morcego. Se você gostou de conhecer mais sobre o incrível mundo desses mamíferos, deixe o seu like e inscreva-se no canal.